O som da louça quebrando ainda ecoa na minha mente. A dor da sopa fervente no meu rosto. O cheiro da canela e cravo misturado às minhas lágrimas. Aquela ceia de Natal mudou tudo. Ninguém imagina que um casamento de 15 anos pode desmoronar junto com os cacos de uma terrina de porcelana. Mas o meu terminou exatamente assim. Me chamo Adriana Fontana. Tenho 38 anos e até pouco tempo era conhecida apenas como a mulher do Jonas ou a nora da Dona Edith. Trabalho como enfermeira no Hospital Municipal de Niterói há mais de uma década, cuidando de ferimentos dos outros enquanto escondia os meus próprios sob maquiagem e sorrisos forçados. Natal sempre foi minha data favorita. Desde criança, guardava esta época do ano com um carinho especial. As luzes, os presentes, a família reunida ao redor da mesa. Mesmo depois que meus pais faleceram num acidente, quando eu tinha 20 e poucos anos, mantive viva a tradição natalina, acreditando que poderia construir com Jonas e nossos filhos as mesmas memórias calorosas da minha infância. Como estava enganada. A mesa da ceia estava arrumada com todo o cuidado que sempre dediquei a esses momentos. Toalha bordada, louça especial que só usávamos nesta data, taças de cristal que ganhamos no nosso casamento. Lucas, meu filho de 14 anos, tinha me ajudado a colocar as guirlandas pela casa, enquanto Isabela, de 10, decorou a árvore com os enfeites que guardávamos cuidadosamente de um ano para outro. Jonas chegou com a mãe dele às 8 da noite. Edith entrou analisando cada detalhe da decoração com aquele olhar de desaprovação que eu conhecia tão bem. "Menos é mais, Adriana", comentou ao ver os arranjos de flores que eu tinha preparado. Engoli seco e sorri, como sempre fazia. Já conhecia o roteiro daquela peça que vivíamos anualmente. Tudo corria dentro da normalidade tensa que chamávamos de celebração familiar. Jonas bebendo mais do que devia, Edith fazendo comentários ácidos disfarçados de conselhos, eu tentando manter a paz, as crianças quietas demais, como se pisassem em ovos. A pressão no ar era quase palpável, como aquela sensação antes da tempestade. O momento da sopa era tradicional em nossa casa. Servia sempre uma receita portuguesa que aprendi com minha avó materna, caldo verde com um toque de noz moscada que costumava agradar a todos. Naquela noite, contudo, percebi algo diferente no olhar de Jonas quando coloquei a terrina sobre a mesa. Um brilho estranho, uma inquietação, como se procurasse um motivo para explodir. "Espero que esteja melhor que a do ano passado", provocou Edith, ajeitando o guardanapo de linho sobre o colo. "Lembra, Jonas? Estava tão aguada que parecia mais água com corante verde. Servi primeiro às crianças, depois a Edith. Por último, a Jonas. Quando a concha derramou o líquido verde e perfumado na tigela dele, percebi que suas mãos tremiam. Não era apenas o álcool, era raiva. Uma raiva que eu conhecia bem, que vinha crescendo nos últimos meses com as pressões no trabalho, com as contas acumuladas que ele escondia de todos. Foi quando Lucas, tentando aliviar a tensão, comentou inocentemente: "A sopa da mamãe é a melhor. Até meus amigos falam quando vêm aqui." O rosto de Jonas transformou-se instantaneamente. O elogio ao meu cozinhar vindo do nosso filho pareceu atingi-lo como uma ofensa pessoal. Em um movimento brusco, levantou-se da cadeira, derrubando-a para trás. "Melhor? Você chama isso de melhor?" Sua voz ecoou pela sala de jantar. "Isso não tem gosto de nada. Está insosso como tudo que essa mulher faz." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela encolheu-se na cadeira, os olhos arregalados fixos no prato. Lucas paralisou com a colher a meio caminho da boca. E Edith apenas observava, uma expressão quase satisfeita no rosto enrugado. Tentei acalmar a situação como sempre fazia. "Jonas, se não está do seu agrado, posso preparar outra coisa rapidamente. Tenho..." Não consegui terminar. Em um movimento rápido demais para que eu pudesse reagir, Jonas agarrou a tigela de sopa à sua frente e atirou o conteúdo diretamente no meu rosto. O líquido ainda estava fervendo. A dor foi imediata, lancinante, como 1000 agulhas perfurando minha pele. Gritei, mais de surpresa que de dor, embora esta viesse logo em seguida: "Tem nada de gostoso aqui! Aprenda a fazer comida igual a minha mãe!" Entre lágrimas e a visão embaçada pela sopa que escorria,
Vi o sorriso discreto nos lábios de Edith. Não era a primeira vez que testemunhava a violência do filho, sem fazer nada para impedir. Na verdade, parecia aprovar, como se cada golpe, cada insulto, fosse apenas a confirmação daquilo que ela sempre disse, que eu nunca seria suficiente para o precioso filho dela. O que aconteceu em seguida mudou completamente o rumo da minha vida. Isabela começou a chorar, um choro baixo, contido, como se tivesse medo de chamar a atenção para si. E Lucas, meu doce menino que antes sorria, levantou-se calmamente, pegou seu celular do bolso e apontou para o pai. Estou filmando tudo, pai, igual fiz das outras vezes. O rosto de Jonas transformou-se. Da raiva, passou ao choque, depois ao medo. Edith parou de sorrir. Naquele momento, com o rosto queimando e a dignidade em frangalhos, senti algo despertar dentro de mim, uma força que não sabia que existia. Adormecida por anos de submissão e medo, limpei o rosto com o guardanapo, sentindo a pele arder sob o tecido. Olhei diretamente para Jonas, depois para Edith e finalmente para meus filhos. Foi como se naquele instante visse nossa situação com uma clareza que nunca tivera antes. Isso não era família, isso não era amor e, principalmente, isso não era o que eu queria ensinar aos meus filhos sobre relacionamentos. Obrigada, Lucas. Falei com uma calma surpreendente até para mim mesma. Guarde esse vídeo. Vamos precisar dele. O pânico no rosto de Jonas foi a primeira vitória que tive em anos. Pequena, silenciosa, mas decisiva. Ali naquela mesa de Natal decorada com tanto carinho, entre os cacos da família que tentei construir, nasceu um plano. Um plano que levaria 6 meses para ser executado, mas que mudaria nossas vidas para sempre. Vocês devem estar se perguntando o que fiz depois daquele momento. Como transformei a humilhação em força. Como passei de vítima a protagonista da minha própria história. De onde estou assistindo você? Quero muito saber. Se você está começando a assistir agora, não pule nenhuma parte desta história, porque cada detalhe importa para entender como planejei cada passo daquilo que viria a ser chamado pela minha família de O Incidente do Restaurante. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque o que aconteceu depois daquela noite de Natal vai te surpreender mais do que a sopa que escorria pelo meu rosto. Passei a noite de Natal no banheiro, aplicando compressas frias no rosto, enquanto ouvia as reclamações de Jonas do outro lado da porta. Segundo ele, eu havia exagerado na reação e constrangido sua mãe. As queimaduras não foram graves o suficiente para deixar cicatrizes permanentes na pele, mas algo dentro de mim estava definitivamente marcado para sempre. Naquela madrugada, enquanto as crianças finalmente dormiam e Jonas roncava no sofá da sala, após beber mais uma garrafa de vinho, sentei-me no chão frio do banheiro e chorei pela última vez. Não foram lágrimas de dor ou desespero, mas de uma clareza devastadora. 15 anos de casamento desfilaram diante dos meus olhos como um filme triste e previsível. Os pequenos controles que foram aumentando gradualmente, as brincadeiras que escondiam insultos, os empurrões que precederam os tapas, que por sua vez anteciparam os socos. A clássica escalada que todas conhecemos, mas fingimos não perceber enquanto acontece. O celular de Lucas estava na minha mão. Assisti ao vídeo que ele havia gravado. 23 segundos que mostravam exatamente quem era Jonas Fontana sem as máscaras sociais. O rosto contorcido de raiva, o líquido verde voando pelos ares, meu grito abafado e depois o mais revelador, o sorriso discreto de Edith ao fundo. A cumplicidade entre mãe e filho naquela violência me causou um estremecimento. Por quantas gerações aquele comportamento havia sido normalizado na família deles. Na manhã seguinte, Jonas agiu como se nada tivesse acontecido. Pediu café, reclamou do noticiário, comentou sobre os presentes modestos demais que eu havia escolhido para as crianças. Edith telefonou cedo, convidando-nos para o almoço em sua casa. Faço questão de preparar algo decente para apagar a lembrança daquela tentativa de ceia, disse ela, enfatizando a palavra tentativa, com aquela entonação ácida que eu conhecia tão bem. Aceitei o convite com a docilidade esperada. Sorri ao telefone,
Concordei com os comentários maldosos, prometi que estaríamos lá. Quando desliguei, percebi Lucas me observando da porta da cozinha. "Vamos mesmo à casa da vovó depois de ontem?" perguntou, a voz baixa para que o pai não ouvisse do quarto. Aproximei-me dele, guardando o celular no bolso do Rob. "Vamos, filho, mas não por muito tempo." Algo na minha expressão deve ter comunicado uma determinação nova, porque Lucas assentiu como se entendesse um código secreto entre nós. Naquele momento, senti que meu filho de 14 anos havia crescido décadas em uma única noite. Crianças que crescem em lares violentos amadurecem rápido demais, perdendo partes preciosas da infância que nunca conseguirão recuperar. Essa foi mais uma razão para o que decidi fazer a seguir. No hospital, 2 dias depois, as marcas no meu rosto já haviam diminuído o suficiente para serem cobertas com maquiagem. Trabalhei no turno da manhã como sempre, sorrindo para os pacientes, verificando medicações, trocando curativos. Durante o intervalo do almoço, encontrei Tainá na sala dos funcionários mexendo em seu armário. Tainá Ribeiro, enfermeira como eu, era o tipo de colega que sempre perguntava se você está bem e realmente queria ouvir a resposta verdadeira. "Queimadura de óleo, né?" perguntou ela, aproximando-se de mim e examinando com olhos profissionais as marcas semi-ocultas pela base. "Trabalho aqui há tempo suficiente para reconhecer cada tipo de trauma." Abri a boca para confirmar a mentira que havia contado a todos, mas algo travou na minha garganta. Em vez disso, fiz o que nunca imaginei ser capaz. Contei a verdade. "Sopa", corrigi em voz baixa. "Meu marido jogou sopa quente no meu rosto na ceia de Natal. Na frente dos nossos filhos." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que já experimentei. Não era o silêncio tenso que precede a explosão de Jonas, nem o silêncio envergonhado das crianças quando testemunhavam algo que não deveriam. Era um silêncio respeitoso, acolhedor, que dizia: "Estou ouvindo, continue." E continuei. Por 40 minutos, extrapolarmos nosso horário de almoço, enquanto eu despejava 15 anos de pequenas e grandes violências que havia normalizado. Falei dos ciúmes, do controle financeiro, das humilhações públicas, dos insultos constantes que minavam minha confiança gota a gota, até eu me tornar uma sombra da mulher que fui um dia. Tainá não interrompeu, não julgou, não ofereceu soluções imediatas ou frases feitas. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as dela e disse apenas: "Conheço alguém que você precisa conhecer." Esse alguém era Regina Cardoso, delegada da Delegacia da Mulher de São Gonçalo. No dia seguinte, durante minha folga, encontrei-me com ela em uma cafeteria discreta longe do centro. Não era um encontro oficial. Regina fez questão de deixar claro. Era uma conversa entre mulheres, uma ponte entre o desespero e a possibilidade de mudança. "Você não é a primeira enfermeira do seu hospital que Tainá me apresenta?" disse Regina, misturando adoçante no café preto. "Nem será a última. A violência doméstica é quase uma pandemia silenciosa entre profissionais que cuidam dos outros o dia inteiro. Acho que nos acostumamos a colocar as necessidades dos outros acima das nossas", respondi, ainda desconfortável em discutir minha vida pessoal com uma estranha. "Exatamente. E homens como seu marido sabem identificar e explorar isso." Regina tinha olhos perspicazes, que pareciam enxergar além das minhas palavras. "Mas estou mais interessada no que você pretende fazer agora." A pergunta me pegou desprevenida. Nos 15 anos de abuso, ninguém havia me perguntado o que eu pretendia fazer. As poucas pessoas que suspeitavam ofereciam conselhos. "Tenha mais paciência, tente não provocá-lo, pense nas crianças", como se a solução para o problema estivesse em mim e não no homem que escolhia usar a violência. "Não sei", admiti. "Tenho medo de perder meus filhos. Jonas vem de família influente, tem dinheiro para bons advogados. Eu só tenho meu salário do hospital." Regina sorriu, não com pena, mas com determinação. "Você tem mais do que isso, Adriana. Tem o vídeo que seu filho gravou. Tem as prováveis testemunhas de outros episódios. Tem sua competência profissional e capacidade de planejamento. E agora, tem a mim." Naquele café, entre xícaras de expresso e o barulho distante de uma cidade que seguia sua rotina, começou a nascer o plano que mudaria tudo. Não era uma fuga desesperada com uma mochila e as crianças no meio da noite.
Era uma estratégia calculada, passo a passo, que exigiria paciência, coragem e, acima de tudo, frieza. Primeiro, precisava de dinheiro próprio. Nas semanas seguintes, fiz horas extras no hospital, alegando a Jonas que estávamos com falta de pessoal devido às férias de janeiro. Na verdade, cada hora adicional significava recursos que iam para uma conta que abri secretamente em um banco digital. Era pouco, mas era meu. Em seguida, precisava de provas. O vídeo de Lucas era poderoso, mas Regina me ensinou que um histórico documentado teria mais peso. Comecei a registrar cada incidente em um diário codificado no meu celular. Datas, horas, o que provocou a explosão, exatamente o que foi dito e feito, quem estava presente. Quando possível, tirava fotos discretas das marcas no meu corpo. Instalei também um aplicativo que gravava automaticamente chamadas telefônicas. As ameaças de Jonas, quando ligava irritado do trabalho, tornaram-se evidências concretas. O terceiro passo foi mais delicado. Precisava preparar as crianças sem assustá-las, nem colocá-las contra o pai. Uma noite, enquanto Jonas participava de um jantar de negócios, sentei-me com Lucas e Isabela na cama dela, entre os ursinhos de pelúcia e as bonecas. Vocês sabem que o que aconteceu no Natal não foi normal, certo? Comecei, tentando manter a voz calma. Não é assim que famílias resolvem problemas. Isabela abraçou o travesseiro com força. A vovó Edith disse que às vezes os homens ficam nervosos quando estão cansados, que a gente não deve deixar eles mais estressados. Senti um aperto no peito. As sementes da culpabilização já estavam sendo plantadas na mente da minha filha de 10 anos. Isso não é verdade, Isa, interveio Lucas, surpreendendo-me com sua maturidade. Ninguém tem direito de machucar outra pessoa, não importa o quanto esteja estressado. Abracei meus filhos com força, sentindo seus corações acelerados contra o meu. Estou planejando algumas mudanças para nossa família, expliquei com cuidado. Vai levar um tempo e precisarei que vocês sejam muito corajosos e pacientes. Vocês confiam em mim? Os dois assentiram, os olhos fixos em mim com uma mistura de medo e esperança que quase quebrou minha determinação. Quase. O quarto passo exigiu que eu enfrentasse outro tipo de medo, pedir ajuda. Entrei em contato com minha irmã Patrícia, em São Paulo, com quem havia perdido contato gradualmente ao longo dos anos. Outro efeito do isolamento que Jonas sutilmente construiu ao meu redor. A ligação foi difícil, cheia de silêncios desconfortáveis e lágrimas contidas. Mas no final, Patrícia prometeu usar seus conhecimentos como advogada para me ajudar. Vou pedir uma transferência temporária para um escritório no Rio, disse ela. Direi que é por motivos profissionais. Ninguém precisa saber o verdadeiro motivo até estarmos prontas. O plano ganhou outra dimensão quando, por acaso, conheci Solange Queiroz, uma vizinha do andar de baixo que lecionava na escola dos meus filhos. Solange me abordou no elevador com um pretexto qualquer, mas seus olhos diziam que sabia, que ouvia, que se importava. As paredes do prédio são finas, comentou ela quando estávamos sozinhas. Se precisar de ajuda, estou no 302. Qualquer hora, qualquer dia. Aceitei aquela oferta algumas semanas depois, quando precisei de um lugar seguro para guardar documentos importantes que fui reunindo. Certidões de nascimento originais, diplomas, apólices de seguro. Coisas que Jonas nunca daria falta, mas que seriam essenciais no futuro que eu estava construindo longe dele. O quinto elemento do plano foi o mais ousado. Aluguei um pequeno apartamento perto do hospital. Não era grande nem luxuoso, apenas um 2 quartos simples em um prédio sem elevador. Mas era limpo, tinha boa iluminação natural e, o mais importante, estava no meu nome. Usei parte das minhas economias para dar a entrada e contei com a ajuda de Tainá como fiadora. A cada visita secreta àquele espaço, levava um pequeno item. Algumas roupas das crianças, livros escolares, fotografias importantes, os ursinhos favoritos de Isabela. Por que estamos escondendo coisas no outro apartamento? Perguntou Lucas depois da terceira visita. Por que não dizemos ao pai que vamos embora? A pergunta era válida, vinda de um adolescente que ainda via o mundo em termos mais simples. Sentei com ele na pequena sala ainda vazia, dividindo um lanche que havíamos comprado no caminho. Porque saídas mal planejadas podem ser perigosas, expliquei,
repetindo o que Regina havia me ensinado. Não estamos apenas saindo de casa, Lucas. Estamos construindo uma nova vida do zero. E isso exige preparação. Enquanto implementava cada fase do plano, continuava desempenhando o papel de esposa submissa. Servia o jantar de Jonas pontualmente, ouvia suas reclamações sobre o trabalho, suportava suas críticas constantes e as visitas intrusivas de Edith. Aos poucos, até comecei a notar uma mudança sutil no comportamento dele. Parecia mais confiante, mais descuidado em suas agressões, como se o incidente do Natal tivesse reafirmado seu poder sobre mim, em vez de destruí-lo. Esse excesso de confiança jogou a meu favor. Jonas começou a deixar evidências mais claras. E-mails abertos no computador, mostrando contas que escondia, mensagens comprometedoras com outras mulheres, até mesmo um histórico de apostas online que explicava parte dos problemas financeiros que ele sempre atribuía aos meus gastos excessivos com as crianças. Foram 6 meses de preparação minuciosa, 6 meses fingindo que nada havia mudado, enquanto tudo mudava por dentro e por fora. No início de junho, quando o aniversário de Edith se aproximava, percebi que havia chegado o momento perfeito. A tradicional celebração no restaurante Sabor do Mar, com toda a família reunida, seria o palco do final dessa história e do começo de outra. Na véspera, enquanto experimentava um vestido vermelho que havia comprado especialmente para a ocasião, a cor que Jonas sempre proibiu por achar vulgar demais, olhei para meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. Não pelas marcas que já haviam desaparecido, mas pela mulher de olhar determinado que me encarava de volta. Uma batida suave na porta do quarto me tirou do devaneio. Era Isabela, segurando o celular com uma expressão preocupada. Mamãe, a vovó Edith mandou mensagem perguntando se vamos levar alguma sobremesa amanhã, disse ela, estendendo o aparelho para mim. Mas o celular tocou ao mesmo tempo e eu vi uma notificação do Plano B. O que é isso? Meu coração acelerou. Plano B era o nome que eu havia dado ao grupo de WhatsApp que incluía Regina, Patrícia, Tainá e Solange. Minha rede de apoio para o dia seguinte. Isabela não deveria ter visto aquilo. Sentei-a na beirada da cama, ajustando o laço em seu cabelo castanho. Lembra quando conversamos sobre mudanças? Perguntei suavemente. Amanhã vai ser o dia dessas mudanças começarem. Confia em mim. Vai ser um aniversário que nenhum de nós vai esquecer. A manhã do aniversário de Edith começou como qualquer outra. Jonas tomou café apressado, reclamando do trânsito que enfrentaria até o escritório. Mal notou o vestido vermelho pendurado atrás da porta do banheiro. Uma pequena ousadia que me permiti, sabendo que ele só o veria mais tarde, quando fosse tarde demais para me obrigar a trocá-lo. Lembre-se de buscar minha mãe às 7, ordenou, ajustando a gravata cara diante do espelho. E pelo amor de Deus, chegue pontual desta vez. Você sempre nos atrasa. Assenti com a docilidade que ele esperava, servindo mais café em sua xícara. Na mesa da cozinha, Lucas e Isabela comiam cereais em silêncio, trocando olhares significativos comigo quando Jonas não estava olhando. Havíamos ensaiado aquele dia tantas vezes em nossas mentes que parecia quase irreal finalmente vivê-lo. Assim que a porta bateu após sua saída, o clima na cozinha mudou imediatamente. Tirei do bolso do roupão uma lista detalhada e a coloquei sobre a mesa. Certo, temos o dia inteiro pela frente e muito a fazer, anunciei, sentindo uma mistura estranha de medo e empolgação. Lucas, você se lembra do plano para hoje? Meu filho assentiu seriamente, assumindo uma responsabilidade que nenhuma criança de 14 anos deveria carregar. Vou à casa da Solange depois da aula e ajudo a levar as últimas caixas para o apartamento novo. Depois, encontro vocês no restaurante às 8, acompanhado pela tia Patrícia. Perfeito. E Isabela? Minha filha endireitou os ombros, os olhos castanhos brilhando com determinação. Vou agir normal na escola e depois vou com você buscar a vovó Edith, como sempre. Não vou dizer nada sobre o plano, mesmo se ela me perguntar sobre o apartamento novo. Beijei a testa dos meus filhos, sentindo um orgulho que mal cabia no peito. Em meio à tempestade que vivíamos, eles haviam se tornado pequenos faróis de coragem.
Sabia que essa experiência deixaria marcas neles, mas esperava que também plantasse sementes de força e autodeterminação que floresceriam no futuro. Após deixá-los na escola, comecei a execução da minha parte do plano. Primeiro, fui ao salão de beleza, um luxo que raramente me permitia. Naquele dia, porém, não economizei. Pedi um tratamento completo, corte e hidratação, maquiagem profissional. A cabeleireira ergueu as sobrancelhas ao notar a marca de aliança que eu já não usava, mas não fez perguntas. Quero algo diferente hoje, solicitei enquanto ela avaliava meus cabelos no espelho. Algo que me faça parecer outra pessoa. Saí de lá 3 horas depois com os cabelos mais curtos, um tom mais claro e uma maquiagem que realçava traços do meu rosto que eu mal reconhecia. Não era apenas uma mudança estética, era uma declaração silenciosa de que a Adriana que todos conheciam estava se despedindo. Meu próximo destino foi o pequeno apartamento que seria nosso lar a partir daquela noite. Solange já estava lá, organizando as últimas caixas que havíamos contrabandeado nos dias anteriores. O lugar começava a ganhar ares de lar. As camas montadas, a pequena cozinha equipada com o básico, algumas fotos das crianças já emolduradas na estante. Nervosa? Perguntou Solange, entregando-me uma xícara de chá de camomila. Aterrorizada, eu admiti, observando o vapor que subia da bebida. Mas também mais viva do que me senti em anos. É assim mesmo, respondeu ela, com a sabedoria de quem conhecia aquela jornada. Só mais tarde descobri que Solange também havia deixado um relacionamento abusivo anos antes. O medo e a libertação andam de mãos dadas nesses momentos. Enquanto organizávamos os últimos detalhes do apartamento, meu celular vibrou com mensagens do grupo Plano B. Regina confirmava sua presença no restaurante com 2 policiais à paisana. Patrícia informava que tinha todos os documentos preparados, incluindo a medida protetiva que solicitamos com base nas provas acumuladas. Tainá oferecia apoio moral e prometia estar de plantão no hospital caso precisássemos de atendimento médico, uma possibilidade que todas esperávamos evitar, mas para a qual estávamos preparadas. Às 4 da tarde, recebi a ligação que esperava. Era a gerente do restaurante Sabor do Mar, confirmando nossa reserva para aquela noite. Senhora Fontana, apenas para confirmar, teremos 15 pessoas na celebração desta noite, correto? Perguntou ela. Na verdade, respondi, sentindo uma leve vertigem ao pronunciar as palavras. Serão mais de 20. Tivemos algumas confirmações de última hora. As confirmações de última hora eram, na verdade, 5 mulheres que Regina havia localizado durante a investigação. Ex-namoradas e ex-funcionárias de Jonas, que também haviam sofrido abusos dele ao longo dos anos. Mulheres que, como eu, haviam sido silenciadas por medo, vergonha ou ameaças. Mulheres que agora estavam dispostas a se levantar ao meu lado. Uma delas era Cristina, que havia trabalhado como secretária de Jonas por apenas 3 meses antes de pedir demissão abruptamente. Os rumores no escritório falavam de comportamento inadequado, mas ninguém nunca soube exatamente o que aconteceu. Agora eu sabia, e ela estaria lá esta noite, com um relatório detalhado de assédio que jamais teve coragem de apresentar formalmente. Outra era Márcia, ex-namorada de Jonas da época da faculdade, que terminou o relacionamento após ele quebrar seu braço durante uma discussão. A família dele pagou todas as despesas médicas e o caso nunca chegou à polícia. Edith havia pessoalmente visitado os pais de Márcia para resolver o mal-entendido entre os jovens. O padrão era claro e perturbador. Jonas não era um homem que ocasionalmente perdia o controle. Era um predador sistemático, protegido pela influência familiar e pelo silêncio das vítimas. E sua mãe não era apenas uma observadora passiva, mas uma cúmplice ativa que normalizava e acobertava seu comportamento. Ao final da tarde, voltei para nossa casa, a casa que em breve deixaria de ser minha. Tomei um banho demorado, saboreando a sensação da água quente, permitindo-me alguns momentos de paz antes da tempestade. Depois vesti o vestido vermelho. Era um modelo simples, mas elegante, que abraçava meu corpo de uma forma que me fazia sentir poderosa. Jonas sempre proibiu o vermelho, dizendo que era chamativo demais e inadequado para uma mãe de família.
Agora eu entendia o verdadeiro motivo. Vermelho é a cor da coragem, do poder feminino, do sangue que ferve em protesto. Às 18 horas, busquei Isabela na casa de uma amiga onde havia passado a tarde. Minha filha arregalou os olhos ao me ver. "Mamãe, você está diferente!" exclamou, correndo os dedos infantis pelo meu cabelo recém-cortado. "Parece uma rainha." Sorri, ajustando o laço do vestido dela. "Hoje é dia de coroação, meu amor. Vamos buscar a vovó Edith." O apartamento de Edith ficava em Icaraí, um bairro nobre de Niterói. Era um imóvel espaçoso com vista para o mar, decorado com móveis antigos e fotografias em que Jonas aparecia em diversos momentos da vida. Formatura, casamento, nascimento dos filhos. Eu aparecia em pouquíssimas daquelas fotos, sempre nas bordas, como uma presença periférica na narrativa da família Fontana. Edith atendeu a porta já pronta, usando um conjunto de seda azul marinho e joias que pertenceram à sua mãe. Seus olhos percorreram meu vestido vermelho e meu novo visual com evidente desaprovação. "Cabelo curto envelhece qualquer mulher", comentou ela, como cumprimento. "E esse vestido? Bem, Jonas certamente terá algo a dizer sobre isso." Mantive o sorriso educado que havia praticado durante anos. "Feliz aniversário, Edith. Você está elegante como sempre." No caminho para o restaurante, Edith monopolizou a conversa do banco de trás com reclamações sobre a decoração excessiva que o restaurante havia preparado para sua celebração e como o presente que Jonas provavelmente lhe daria seria mais uma bugiganga cara e sem utilidade real. Isabela permaneceu quieta ao lado dela, olhando ocasionalmente para mim pelo espelho retrovisor. Nossos olhares se cruzavam em entendimento silencioso. Chegamos ao restaurante Sabor do Mar exatamente às 7h30, pontual, ao contrário do que Jonas sempre reclamava. O estabelecimento ficava à beira-mar, com grandes janelas de vidro que ofereciam uma vista espetacular da Baía de Guanabara, iluminada pelas luzes da cidade. Era o restaurante favorito de Edith, não pela comida, que ela constantemente criticava, mas pelo status social que representava ser vista jantando ali. O maître nos recebeu com a deferência característica, conduzindo-nos à área reservada onde a família já começava a se reunir. Jonas estava lá, conversando com seu irmão e alguns primos. Ao me ver, interrompeu a conversa abruptamente, o rosto contraído em uma expressão que eu conhecia bem, a mistura de surpresa e raiva controlada que precedia suas explosões. "O que significa isso?" sussurrou quando me aproximei para o beijo mecânico de cumprimento. "Esse vestido? E o que você fez com seu cabelo?" "Achei que uma ocasião especial merecia um visual especial", respondi calmamente, sentindo meu coração acelerar. "Sua mãe está fazendo 68 anos, afinal." Ele agarrou meu braço discretamente, os dedos apertando com força suficiente para deixar marcas. "Você está me envergonhando de propósito. Assim que chegarmos em casa..." "Não haverá em casa para nós, Jonas." Interrompi em voz baixa, sustentando seu olhar surpreso. "Não desta vez." Antes que ele pudesse processar o significado daquelas palavras, Edith nos chamou para a mesa principal. O momento de confronto foi temporariamente adiado, mas a tensão permanecia no ar, como eletricidade antes de um raio. A mesa estava elegantemente arrumada, com arranjos florais sofisticados e o menu personalizado que Jonas havia encomendado semanas antes. Taças de cristal refletiam a iluminação suave, criando pequenos arco-íris nas toalhas brancas. Era uma cena de perfeição familiar que mascarava completamente a realidade disfuncional por trás da fachada. Os parentes foram ocupando seus lugares designados: tios, primos, alguns amigos próximos da família. Notei que Jonas mantinha os olhos fixos em mim, dividido entre a raiva pelo meu atrevimento e a necessidade de manter as aparências diante dos convidados. Era um equilíbrio precário que eu estava prestes a destruir completamente. Às 8 em ponto, como combinado. A porta do salão reservado abriu-se novamente. Lucas entrou acompanhado de Patrícia, minha irmã que a maioria dos presentes não via há anos. A chegada causou burburinho na mesa, especialmente porque Patrícia não havia sido formalmente convidada, mas esse era apenas o começo. Em seguida, entraram Regina e 2 policiais à paisana
discretamente posicionando-se próximos à mesa. Depois vieram, uma a uma, as mulheres que haviam concordado em fazer parte daquele momento. Cristina, Márcia e as outras. Cada uma com sua história de abuso conectada a Jonas. O rosto dele empalideceu visivelmente enquanto as reconhecia. Edith, sentada à cabeceira, franziu o senho em confusão. O burburinho na mesa aumentou, com parentes trocando olhares perplexos. "O que significa isso, Adriana?" perguntou Edith em voz alta, tentando manter o controle da situação. "Quem são essas pessoas que você convidou para minha celebração particular?" Era o momento que eu havia ensaiado mentalmente por meses. Levantei-me calmamente, pegando a pequena bolsa vermelha que combinava com meu vestido. De dentro dela, retirei uma terrina em miniatura, uma réplica exata daquela que Jonas havia usado para jogar sopa em mim no Natal. A visão do objeto fez com que os olhos dele se arregalassem em reconhecimento. "Edith", comecei com voz firme, "você pediu para que eu trouxesse algo especial para a sua celebração. Trouxe esta terrina, que tem um significado particular para nossa família." Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Os convidados, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer, mantinham os olhos fixos em mim. "Dentro desta terrina", continuei, "não há sopa. Há algo muito mais valioso." Abri a tampa lentamente, retirando de dentro um envelope. "Aqui estão cópias do boletim de ocorrência que registrei contra seu filho por violência doméstica, sustentado por evidências coletadas ao longo dos últimos 6 meses. Também há uma medida protetiva já deferida pelo juiz, proibindo Jonas de se aproximar de mim ou dos nossos filhos." O rosto de Edith transformou-se em uma máscara de indignação. "Que absurdo é esse? Jonas jamais jogou sopa fervente no meu rosto na ceia de Natal", completei, mantendo a voz controlada, apesar da adrenalina que corria em minhas veias. "Diante dos nossos filhos e de você que riu da situação, tirei do envelope uma cópia impressa do vídeo que Lucas havia gravado, ampliada em uma sequência de fotos que mostrava claramente o momento da agressão." As imagens circularam pela mesa, provocando expressões de choque e desconforto. "Mas isso foi apenas um incidente isolado", continuou Edith, a voz agora menos confiante. "Uma infeliz perda de controle que segue um padrão", interrompeu Patrícia, assumindo sua postura profissional de advogada. "Um padrão que se repete com várias mulheres." Foi então que, uma a uma, as outras mulheres presentes se levantaram e se apresentaram. Cada uma compartilhou brevemente sua experiência com Jonas, momentos de violência, manipulação, abuso psicológico ou físico. E em cada história surgia também a figura de Edith, minimizando os incidentes, culpando as vítimas, protegendo o filho a todo custo. Jonas tentou levantar-se, o rosto contorcido em fúria, mas os policiais à paisana imediatamente se aproximaram, contendo-o discretamente. "Isso é uma armação", gritou ele, olhando desesperadamente para os parentes em busca de apoio. "Essas mulheres estão mentindo, todas elas. Tenho provas de cada alegação feita aqui", afirmou Regina, adiantando-se. "Depoimentos, fotografias, gravações, testemunhas. E agora, graças à coragem da sua esposa e dessas mulheres, temos um quadro completo dos seus crimes, Sr. Fontana." Voltei-me para os meus filhos, que observavam a cena com uma mistura de medo e admiração. "Lucas e Isabela, venham até aqui." Quando eles se aproximaram, retirei da terrina um último objeto. Uma chave. "Esta é a chave da nossa nova casa", expliquei, colocando-a nas mãos deles. "Um lugar onde ninguém jamais jogará sopa em ninguém, onde palavras não serão usadas como armas e onde vocês poderão crescer vendo o que realmente significa amor e respeito." Edith levantou-se abruptamente, derrubando sua taça de vinho sobre a toalha branca. O líquido vermelho espalhou-se como uma mancha simbólica. "Isso é um ultraje!" exclamou ela, trêmula. "Usar meu aniversário para esse espetáculo vergonhoso? Jonas pode ter seus defeitos, mas destruir nossa família desta maneira?" "A família já estava destruída, Edith", respondi com uma calma que não sabia possuir. "Estou apenas trazendo os cacos para a luz para que todos vejam. E agora,
Estou reconstruindo uma nova família, baseada em fundamentos mais sólidos. Jonas foi oficialmente notificado da medida protetiva ali mesmo, no restaurante que sua mãe tanto prezava, diante dos parentes e amigos que formavam seu círculo social. A humilhação pública que ele sempre temeu tornou-se realidade, não por vingança da minha parte, mas como consequência natural dos seus próprios atos. Enquanto os policiais o acompanhavam para fora, ele lançou-me um último olhar, não de raiva, como esperava, mas de incredulidade. Depois de anos me tratando como um ser insignificante, incapaz de agir por conta própria, Jonas finalmente via a mulher que eu realmente era, a mulher que sempre fui, mesmo quando nem eu mesma conseguia enxergá-la. Peguei meus filhos pelas mãos e caminhamos juntos para a saída, passando por Edith, que permanecia estática, sua festa de aniversário, transformada em um marco do fim da sua dinastia familiar. Antes de sair completamente, virei-me para ela uma última vez. A sopa, disse calmamente, estava deliciosa, Edith, exatamente como a receita da minha avó ensinou. A noite após o confronto no restaurante foi surpreendentemente tranquila. Instalados em nosso novo apartamento, Lucas, Isabela e eu compartilhamos uma sensação estranha de leveza, como se os quilos de tensão que carregávamos por anos tivessem subitamente desaparecido. As crianças exploraram cada cantinho do pequeno espaço, admirando-se com coisas simples que no apartamento antigo jamais despertariam tanto entusiasmo. "Olha, mãe, dá para ver a lua da minha janela!" exclamou Isabela, apoiada no parapeito. Seu rostinho iluminado pelo luar revelava uma criança diferente daquela que vivia à sombra do medo. Nossos pertences eram poucos, apenas o essencial que conseguimos trazer discretamente ao longo dos meses. A mobília era simples, algumas peças compradas de segunda mão, outras doadas por Solange e Tainá. Ainda assim, havia algo infinitamente acolhedor naquele espaço modesto que nossa antiga casa, com todos seus luxos, jamais conseguiu oferecer. "É estranho", comentou Lucas, enquanto desempacotávamos pratos na pequena cozinha. "Sinto como se estivéssemos em férias, mas ao mesmo tempo em casa." Entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Havia uma dualidade em nossa situação, a novidade empolgante da liberdade recém-conquistada, coexistindo com a sensação de que, finalmente, podíamos respirar sem medo, como se tivéssemos acabado de retornar para um lar que nunca havíamos conhecido, mas que sempre existiu dentro de nós. O telefonema de Patrícia veio pouco antes da meia-noite. As crianças já dormiam, exaustas pelas emoções do dia. Atendi rapidamente, temendo que o toque pudesse acordá-las. "Estão todos bem?" perguntou minha irmã, a voz carregada de preocupação. "Estamos", respondi, acomodando-me no pequeno sofá da sala. "Cansados, mas bem. E por aí, Jonas foi liberado após prestar depoimento", informou ela, indo direto ao ponto, como esperávamos, "mas a medida protetiva está valendo. Ele não pode se aproximar de vocês ou entrar em contato de forma alguma." Senti um frio no estômago. A parte racional de mim sabia que isso aconteceria. Crimes de violência doméstica raramente mantêm os agressores detidos por muito tempo no sistema judiciário brasileiro. Ainda assim, a ideia de Jonas livre, provavelmente furioso e humilhado, fez meu corpo lembrar-se instintivamente do perigo. "A segurança do prédio foi reforçada", continuei, "e as crianças não irão para a escola pelos próximos dias. Já providenciei atestados médicos." Patrícia suspirou do outro lado da linha. "Bom, Regina deixou uma viatura fazendo rondas periódicas na quadra também, apenas por precaução. Edith está movendo mundos e fundos para abafar o escândalo, oferecendo acordos para as outras mulheres retirarem suas denúncias." "Elas aceitarão?" perguntei, sentindo uma pontada de apreensão. "Algumas talvez", admitiu Patrícia. "Nem todas têm a mesma rede de apoio que conseguimos construir para você. Mas o importante é que seu caso já está formalizado e as provas estão seguras. Não tem volta." Após desligar, fiquei acordada por horas observando as sombras que a luz da rua projetava no teto desconhecido. O futuro era uma incógnita assustadora, mas pela primeira vez em muitos anos, era um futuro que eu mesma estava construindo, tijolo por tijolo.
Os dias seguintes transcorreram em uma rotina improvisada. Tirei uma licença médica do hospital, alegando estresse, o que não era exatamente mentira. Passávamos os dias organizando o apartamento, cozinhando juntos, assistindo filmes abraçados no sofá. Pequenas liberdades que antes nos eram impossíveis. Jonas controlava até mesmo os programas de TV que podíamos assistir, considerando qualquer conteúdo mais leve como bobagem que emburreceria as crianças. No terceiro dia, recebemos a primeira investida. Não veio de Jonas como temíamos, mas de Edith. Ela apareceu no portão do condomínio, exigindo ver os netos. O porteiro, já alertado sobre a situação, negou sua entrada, mas ela permaneceu lá por quase 2 horas, alternando entre lágrimas dramáticas e ameaças veladas que atraíram a atenção de outros moradores. "A vovó está lá embaixo", informou Lucas, espiando discretamente pela janela. Seu tom não revelava saudade, apenas constatação. "Está usando aquele chapéu ridículo que ela usa quando quer impressionar alguém. Ela vai embora logo", assegurei, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. "Vocês não precisam falar com ela se não quiserem." Para minha surpresa, foi Isabela quem demonstrou a posição mais firme. "Não quero ver a vovó Edith", declarou com uma seriedade que parecia além dos seus 10 anos. "Ela sempre fala mal de você quando estamos sozinhas, mamãe. Diz que você não merece o papai, que ele deveria ter casado com alguém melhor." A revelação me atingiu como um soco. Sabia que Edith me desprezava, mas envenenar minhas crianças contra mim nas minhas costas era um nível de crueldade que eu não tinha dimensionado completamente. "Desde quando ela faz isso, Isa?" "Desde sempre", interviu Lucas. "E tem mais. No Natal, depois que o pai jogou a sopa, ela veio no meu quarto e disse que você tinha provocado, que mulheres às vezes precisam aprender o lugar delas." Respirei fundo, contendo a indignação que crescia dentro de mim. "E o que você respondeu?" "Nada." Lucas baixou o olhar envergonhado. "Mas foi quando decidi começar a gravar. Pensei que se acontecesse de novo, pelo menos teríamos provas." Abracei meu filho com força, maravilhada com sua intuição e coragem. De alguma forma, enquanto eu planejava nossa fuga em segredo, ele também traçava seu próprio plano de proteção. A sabedoria prematura nascida do sofrimento. Na primeira semana em nosso novo lar, as tentativas de contato aumentaram. Jonas enviou um advogado com uma proposta de acordo. Ele não contestaria a separação se eu retirasse as denúncias e permitisse visitas livres dele às crianças. A mensagem implícita era clara. Ele queria silêncio e acesso irrestrito aos filhos, sem supervisão ou restrições. "Nem pensar", foi a resposta imediata de Patrícia quando discutimos a proposta. "Isso é manipulação clássica. Ele sabe que a denúncia pode afetar sua carreira no banco, então está tentando barganhar. E as crianças? Legalmente. Ele tem direito. Legalmente. Uma pessoa com histórico documentado de violência doméstica, testemunhada pelos filhos, tem seus direitos parentais severamente limitados", interrompeu ela. "Estamos falando de visitas supervisionadas no máximo. E apenas se as crianças consentirem." Quando apresentei essa possibilidade a Lucas e Isabela, visitas supervisionadas com o pai em ambiente neutro, suas reações foram opostas. Lucas, apesar de tudo, demonstrou interesse em manter algum vínculo. "Ele ainda é meu pai", justificou, a voz embargada de emoção contraditória. Isabela, por outro lado, foi categórica em sua recusa. O trauma da violência testemunhada havia criado uma barreira que talvez levasse anos de terapia para ser trabalhada. Respeitei ambas as posições. A jornada de cura não seria linear, nem igual para cada um de nós. No 10º dia após nossa saída, enfrentamos o desafio que mais temíamos: o retorno às atividades normais. Não podíamos viver indefinidamente em reclusão. As crianças precisavam voltar à escola, eu ao trabalho. O mundo lá fora, com todos seus perigos e incertezas, aguardava. Com a ajuda de Regina, elaboramos um plano de segurança detalhado. Lucas e Isabela foram transferidos para escolas diferentes das que frequentavam antes, mais próximas do nosso novo endereço. Minha escala no hospital foi reorganizada para turnos diurnos, que coincidissem com o horário escolar deles. Solange, que lecionava na nova escola de Isabela,
ofereceu-se para ficar de olho nela. Tainá ajustou seu próprio horário no hospital, para que nunca ficássemos sozinhas no trajeto entre o trabalho e casa. Era uma rede de proteção tecida por mulheres, amigas, colegas, profissionais, que entendiam, algumas por experiência própria, a vulnerabilidade da nossa situação. O primeiro dia foi o mais difícil. Deixar as crianças nas novas escolas, vê-las caminharem seguras para ambientes desconhecidos, sentir o medo de que Jonas pudesse aparecer a qualquer momento. Foi preciso toda a minha força para não ceder ao impulso de levá-las de volta para casa, para o refúgio que havíamos criado. No hospital, as reações dos colegas foram variadas. Alguns evitavam me olhar diretamente, constrangidos pelo conhecimento da minha situação pessoal que agora era pública. Outros ofereciam apoio silencioso, um café deixado na minha mesa, um aperto gentil no ombro ao passar, pequenos gestos que diziam "estamos aqui". E havia também os olhares de admiração discreta, especialmente de outras mulheres que talvez vissem em minha história um eco de suas próprias lutas não declaradas. No final daquele primeiro dia, quando buscava as crianças na escola, notei um carro prateado estacionado do outro lado da rua. O motorista parecia observar a saída dos alunos com interesse incomum. Meu coração disparou ao reconhecer o motorista. Não era Jonas, mas um dos primos dele, aquele mesmo que estava no restaurante na noite do confronto. Rapidamente liguei para Regina, que orientou. Não demonstre que notou. Pegue as crianças normalmente e vá para casa. Uma viatura já está a caminho. Segui as instruções, mantendo uma calma exterior que não refletia o tumulto interno. Ao entrar no carro com Lucas e Isabela, expliquei brevemente a situação. Tem alguém nos vigiando. Falei com honestidade medida. Mas estamos protegidos e sabemos o que fazer. Em vez de pânico, vi determinação nos olhos dos meus filhos. Podemos tirar fotos dele? Sugeriu Lucas, já preparando o celular discretamente. Para termos provas, como das outras vezes. Sua reação me mostrou quanto eles haviam mudado de vítimas passivas a participantes ativos na própria segurança. Era uma transformação agridoce. Nenhuma criança deveria precisar desenvolver tais mecanismos de defesa, mas, ao mesmo tempo, o senso de agência que estavam construindo talvez fosse a ferramenta mais valiosa para suas vidas futuras. Nas semanas seguintes, os encontros casuais com membros da família Fontana tornaram-se frequentes. Um tio de Jonas apareceu coincidentemente no supermercado onde fazíamos compras. Uma prima dele matriculou repentinamente a filha na mesma escola que Lucas, tentando extrair informações através da criança. A própria Edith foi vista circulando pelo hospital onde eu trabalhava, alegando consultas médicas que os registros depois não confirmaram. Era uma campanha de intimidação sutil, cuidadosamente planejada para permanecer dentro dos limites legais, mas com o claro objetivo de nos fazer sentir observados, vulneráveis. Foi nesse contexto que tomei uma decisão radical. Com o apoio de Patrícia, entrei com um pedido de extensão da medida protetiva, incluindo não apenas Jonas, mas também Edith e outros familiares diretos que participavam do assédio. A justiça, inicialmente relutante em aplicar restrições tão amplas, cedeu quando apresentamos o dossiê meticuloso que havíamos montado, documentando cada coincidência, com datas, horários, fotografias e testemunhas. A reação da família Fontana foi imediata. Edith mobilizou seus contatos na sociedade niteroiense para tentar me retratar como uma mãe instável, que estava alienando os filhos do pai por vingança. Jonas, por sua vez, intensificou a pressão legal, contestando as denúncias e exigindo a custódia compartilhada das crianças. O processo se arrastava nos tribunais, consumindo recursos emocionais e financeiros que mal podíamos dispor. Foi quando um inesperado aliado emergiu. Carlos, o irmão mais novo de Jonas, que sempre viveu à sombra do irmão mais bem-sucedido. Carlos me procurou discretamente em uma tarde de quarta-feira, enquanto eu aguardava Lucas na saída do treino de basquete. Sentou-se ao meu lado na arquibancada vazia e, sem rodeios, disse: "Sei que não tenho direito de pedir sua confiança, Adriana, mas preciso que saiba que nem todos da família apoiam o que Jonas fez com você, ou o que minha mãe está fazendo agora." Mantive distância cautelosa.
recordando o conselho de Regina para nunca ficar sozinha com qualquer membro da família Fontana. Mas algo na expressão genuinamente perturbada de Carlos me fez ouvi-lo. Jonas fez a mesma coisa com minha esposa antes de conhecer você, continuou ele, olhando fixamente para as próprias mãos. Ninguém acreditou nela. Acabamos nos divorciando porque não suportei a pressão da família para abafar o caso. Perdi contato com meus sobrinhos por anos e me arrependo profundamente de não ter tido a coragem que você está tendo agora. A revelação me deixou atônita. Carlos sempre pareceu o irmão fraco na dinâmica familiar, aquele que não conquistou o mesmo sucesso profissional, que se divorciou por incompatibilidade, que raramente aparecia nas reuniões dominicais. Agora eu entendia por quê. Por que está me contando isso agora? Perguntei, ainda desconfiada. Porque mamãe e Jonas estão planejando algo grande, revelou, finalmente olhando-me nos olhos. Algo que vai além de intimidação ou pressão legal. Eles estão desesperados, especialmente depois da extensão da medida protetiva. E pessoas desesperadas fazem coisas impensáveis. Um calafrio percorreu minha espinha. Que tipo de coisas? Ouvi mamãe falando sobre usar um investigador particular para buscar qualquer coisa que possa desacreditar você. No trabalho, com amigos, qualquer deslize do passado. E Jonas? Carlos hesitou, visivelmente desconfortável. Jonas mencionou algo sobre resolver o problema pela raiz em uma conversa ao telefone, que interceptei acidentalmente. Ele não sabe que ouvi. Embora parte de mim questionasse a veracidade daquela informação, poderia ser apenas mais uma tática para nos desestabilizar, não podia ignorar o aviso. Agradeci a Carlos com sinceridade contida e imediatamente acionei nossa rede de apoio. Regina intensificou a vigilância em torno do nosso apartamento. Patrícia entrou com um novo pedido urgente na justiça, apresentando o depoimento escrito de Carlos como evidência adicional da ameaça que enfrentávamos. Solange ofereceu sua casa de praia em região dos lagos como refúgio temporário, caso precisássemos deixar a cidade às pressas. Eu, por minha vez, fiz algo que vinha adiando por medo. Sentei com Lucas e Isabela para uma conversa franca sobre os riscos que ainda enfrentávamos. Nunca vou mentir para vocês sobre nossa situação, prometi, enquanto estávamos sentados no tapete da sala, compartilhando um lanche improvisado. O que estamos vivendo não é um filme que termina quando a mocinha enfrenta o vilão. É uma jornada longa, com altos e baixos, e precisamos estar preparados para todas as possibilidades. Expliquei-lhes, em termos adequados às suas idades, sobre as novas ameaças e as medidas de segurança que implementaríamos. Criamos códigos para mensagens de emergência. Estabelecemos rotas alternativas para a escola e o trabalho. Até mesmo ensaiamos cenários de evacuação rápida do apartamento, transformando o exercício em uma espécie de jogo para não traumatizar ainda mais Isabela. É como ser espiã, comentou minha filha com uma animação surpreendente, enquanto praticávamos sair do prédio pelos fundos. A espiã que fugiu da sopa malvada. Sua inocência em meio a toda aquela tensão me partiu o coração. Crianças têm uma capacidade incrível de processar o trauma através do jogo, de transformar o medo em aventura como mecanismo de proteção. Ainda assim, prometi a mim mesma todas as noites, enquanto os observava dormir, que um dia, em breve, eles não precisariam mais desses mecanismos. Um dia, viveríamos sem medo. A informação de Carlos se provou verdadeira. Na semana seguinte, colegas do hospital relataram discretamente que um homem havia estado ali, fazendo perguntas sobre mim, minha conduta profissional, relacionamentos no trabalho, qualquer episódio que pudesse me comprometer. Similarmente, pais de amigos das crianças mencionaram abordagens semelhantes. Estranhamente, aquela invasão, em vez de me amedrontar, fortaleceu minha determinação. Se Jonas e Edith acreditavam que encontrariam algo para me desacreditar, estavam profundamente enganados. Minha vida não era perfeita, nenhuma vida é, mas havia sido construída com trabalho honesto e relações genuínas, especialmente nos últimos anos, quando entendi que precisaria me tornar financeira e emocionalmente independente para sobreviver. No final daquele mês tumultuado, recebi uma ligação de Regina. Sua voz, normalmente controlada, trazia uma urgência incomum.
Precisamos nos encontrar imediatamente, disse ela. Descobrimos algo que você precisa saber. Estou a caminho do seu apartamento agora. Quando desligou, fiquei paralisada por alguns instantes, tentando imaginar o que poderia ser tão urgente. Olhei ao redor do nosso pequeno apartamento, o lar modesto, mas seguro que havíamos construído com tanto esforço. As fotos das crianças sorrindo na nova escola. Os desenhos de Isabela cobrindo a geladeira. O troféu que Lucas ganhou no campeonato interno de basquete na semana anterior. Qualquer que fosse a notícia que Regina trazia, uma certeza permanecia inabalável em meu coração. Tudo o que enfrentamos, cada medo, cada ameaça, cada noite insone, valeu a pena por esses pequenos momentos de normalidade e alegria que agora vivíamos. A verdadeira vingança contra Jonas e Edith não foi a exposição pública ou as medidas legais. Foi reconstruir nossa capacidade de sorrir sem medo, de respirar sem contar os segundos até a próxima explosão, de existir plenamente como seres humanos dignos de respeito e paz. A campainha tocou, anunciando a chegada de Regina e o próximo capítulo da nossa história. Respirei fundo e fui abrir a porta, pronta para qualquer desafio que viesse. Abri a porta e encontrei Regina com uma expressão que misturava urgência e algo que não consegui identificar imediatamente. Seria satisfação? Ela entrou rapidamente, verificando o corredor antes de fechar a porta atrás de si. As crianças? Lucas está na aula de reforço de matemática. Isabela na casa da Solange, fazendo um trabalho escolar, respondi. O que aconteceu? Regina colocou sua pasta sobre a mesa da sala e retirou um envelope lacrado. Pegamos ele, Adriana. Jonas cometeu um erro. Sentei-me lentamente no sofá, sentindo as pernas fraquejarem. Que tipo de erro? O tipo que não tem volta. Ela abriu o envelope e espalhou algumas fotografias sobre a mesa de centro. Estas foram tiradas ontem à noite por uma equipe de vigilância que montamos após o aviso de Carlos. Nas imagens, via-se Jonas em um estacionamento escuro, conversando com um homem de aparência rude que eu nunca havia visto antes. Em outra sequência, ele entregava um envelope ao estranho. Na última foto, o homem guardava algo que parecia ser uma arma sob o casaco. Quem é ele? Perguntei, sentindo a boca seca. Antônio Vieira, conhecido como Toninho da Baixada, tem ficha criminal extensa. Assaltos, agressões, 2 acusações de homicídio que não foram adiante por falta de provas. Regina apontou para a imagem onde ocorria a entrega do envelope. E isso é dinheiro, bastante dinheiro. Estimamos cerca de 30 mil em espécie, baseado no volume. Meu coração parecia ter congelado no peito. As insinuações de Carlos sobre resolver o problema pela raiz começavam a ganhar uma dimensão aterrorizante. Você acha que ele contratou Toninho para eliminá-la? Sim, é exatamente o que pensamos. E temos mais. Regina deslizou outro documento pela mesa. Mandado de busca e apreensão executado hoje cedo no apartamento de Jonas. Encontramos isto no cofre dele. Era uma lista manuscrita com endereços, meu local de trabalho, o novo endereço do nosso apartamento, a escola das crianças, até mesmo o consultório da psicóloga que começamos a frequentar recentemente. Junto havia horários anotados meticulosamente, indicando nossa rotina diária. Ele está me rastreando, murmurei, a realidade da situação caindo como um peso sobre meus ombros. Planejando. Um atentado, sim. E agora temos provas concretas. Regina apertou minha mão com firmeza. Jonas foi detido há 1 hora, Adriana. Desta vez, com evidências que nenhum advogado poderá contornar. Tentativa de homicídio qualificado mediante paga é crime hediondo. Ele não sairá tão facilmente. A notícia deveria trazer alívio imediato, mas o que senti foi uma complexa mistura de emoções. Choque pela confirmação de que o homem com quem compartilhei 15 anos da minha vida realmente planejava me matar. Medo pelo que poderia ter acontecido se não tivéssemos descoberto a tempo. E, surpreendentemente, uma pontada de tristeza pelo destino que Jonas havia escolhido para si mesmo. E Edith? Ela estava envolvida? Ainda estamos investigando, mas encontramos transferências bancárias significativas da conta dela para Jonas nos últimos dias. Se comprovarmos que ela sabia da finalidade do dinheiro, será indiciada como cúmplice. As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividades.
Dei depoimentos formais, assinei documentos, conversei com o promotor designado para o caso. Em algum momento, Patrícia chegou, assumindo a coordenação legal da situação, enquanto eu lutava para processar tudo o que estava acontecendo. Quando finalmente consegui buscar as crianças, já era noite. Decidi não contar imediatamente todos os detalhes. Eles já haviam enfrentado trauma suficiente. Apenas expliquei que seu pai havia sido preso por fazer algo muito grave e que estávamos mais seguros agora. Lucas, com sua percepção aguçada pelo sofrimento, percebeu que havia mais na história. Ele tentou machucar você, não foi? Perguntou enquanto lavávamos a louça do jantar, com Isabela já adormecida no quarto. Hesitei, equilibrando a verdade com a proteção que queria oferecer ao meu filho. Sim, ele tentou, mas não conseguiu e agora não poderá tentar novamente. Lucas assentiu lentamente, enxugando um prato com movimentos mecânicos. Quando éramos pequenos, antes de Isabela nascer, ouvi vovó Edith dizendo algo para ele. Ela disse: mulheres como ela precisam ser controladas ou acabam controlando você. Eu não entendi na época, mas agora entendo. A profundidade da observação me deixou sem palavras. Abracei meu filho, percebendo como ele havia crescido não apenas fisicamente, mas em sabedoria. Uma sabedoria dolorosa demais para seus 14 anos. Nos dias que se seguiram, a história ganhou proporções que eu jamais poderia prever. O caso de um gerente de banco respeitado que tentou contratar um assassino para eliminar a esposa que o denunciou por violência doméstica capturou a atenção da mídia local, depois nacional. De repente, me vi no centro de uma tempestade midiática que não havia procurado. Repórteres tentavam nos abordar na saída da escola, do trabalho, do supermercado. Recusamos todas as entrevistas inicialmente, protegendo as crianças da exposição adicional. Mas quando percebi como a história estava sendo distorcida por algumas fontes, com insinuações de que eu havia provocado a situação ou exagerado as agressões anteriores, decidi quebrar o silêncio. Não por vingança ou fama, mas porque entendi que meu silêncio poderia ser interpretado erroneamente por outras mulheres em situações semelhantes. Concordei com uma única entrevista para um programa jornalístico conhecido por sua abordagem séria e respeitosa. A jornalista, uma mulher de meia idade com olhos gentis, porém perspicazes, veio até nossa casa numa tarde de domingo, sem câmeras intrusivas, apenas uma conversa gravada em nosso pequeno sofá. O que você diria para outras mulheres que estão vivendo o que você viveu? Perguntou ela, após percorrermos os detalhes já conhecidos do caso. Refleti por um momento, buscando palavras que pudessem realmente fazer diferença. Diria que o medo é real e válido, que não estão exagerando ou imaginando coisas, que a sensação de estar presa sem saída é uma ilusão cuidadosamente construída pelo abusador. Fiz uma pausa, sentindo o peso de cada palavra. Mas também diria que existe vida além dessa prisão, que há pessoas dispostas a ajudar, mesmo quando não conseguimos enxergá-las, e que a jornada para a liberdade começa com um pequeno ato de coragem, que pode ser simplesmente admitir para si mesma que o que está vivendo não é normal, não é amor, não é culpa sua. A entrevista foi ao ar na semana seguinte e teve um efeito que me pegou completamente desprevenida. Meu telefone não parou de tocar. E-mails chegavam aos montes no endereço que a emissora disponibilizou para contato. Eram mulheres, dezenas, depois centenas delas, compartilhando suas próprias histórias, buscando orientação, oferecendo apoio. Regina me ligou 2 dias depois da transmissão. Os telefonemas para a delegacia da mulher aumentaram 70% desde sua entrevista, informou com evidente satisfação. Estamos sobrecarregados, mas é o tipo de sobrecarga que vale a pena. Foi quando compreendi que minha história pessoal havia se transformado em algo maior que eu mesma. Não era mais apenas sobre mim, Jonas, Edith, ou mesmo meus filhos. Era sobre quebrar o ciclo do silêncio que permite que a violência doméstica prospere nas sombras. Com o apoio de Patrícia e algumas voluntárias que conheci através da repercussão do caso, decidimos canalizar aquela energia para algo construtivo. Nasceu assim o projeto Sem Sopa Quente, um trocadilho com minha própria experiência que se transformou em um grupo de apoio para mulheres em situação de violência doméstica.
Começamos modestamente, com reuniões quinzenais na sala comunitária do hospital onde eu trabalhava. Compartilhávamos experiências, recursos legais, estratégias de segurança para quem ainda não conseguia deixar relacionamentos abusivos. Profissionais voluntários ofereciam orientação psicológica, jurídica e até mesmo financeira, aspecto crucial que mantém muitas mulheres presas em situações perigosas. Uma tarde, enquanto organizava materiais para o próximo encontro, recebi uma visita inesperada no hospital. Era Carlos, o irmão de Jonas, visivelmente desconfortável no ambiente hospitalar. "Vim trazer isso", disse ele, estendendo-me um envelope grosso. "São documentos que encontrei no escritório da minha mãe, registros de outras, situações semelhantes à sua. Mulheres que se envolveram com Jonas ao longo dos anos e sofreram consequências. Algumas que nem sequer denunciaram." Aceitei o envelope com cautela. "Por que está me dando isso agora?" Carlos passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que lembrava tanto seu irmão que senti um arrepio involuntário. "Porque o ciclo precisa terminar. Meu pai também era assim com minha mãe, sabia? E em vez de protegê-la, ela se tornou cúmplice dele. Depois transformou o filho favorito em sua imagem e semelhança." Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. E eu me calei por décadas. Talvez seja tarde demais para corrigir meus erros, mas nunca é tarde para fazer a coisa certa. Os documentos que Carlos trouxe foram cruciais para o caso que se construía contra Edith. 2 semanas depois, ela também foi formalmente indiciada como cúmplice nos crimes do filho, não apenas na tentativa de homicídio, mas em um padrão de abusos e acobertamentos que remontava a mais de 20 anos. O julgamento de Jonas começou 6 meses após sua prisão. Foram semanas intensas, com o tribunal lotado de jornalistas e observadores. O caso havia se tornado um símbolo da luta contra a violência doméstica, amplificado pela posição social privilegiada de Jonas e pela audácia de seus planos. Na manhã em que fui chamada para testemunhar, senti um medo que não experimentava desde os dias em que vivia sob o mesmo teto que ele. O pensamento de encará-lo novamente, de estar no mesmo ambiente, fez meu corpo recordar-se instintivamente de todas as agressões passadas. "Você não precisa olhar para ele", orientou Patrícia enquanto esperávamos no corredor do tribunal. "Mantenha o olhar no juiz ou no promotor. Ele não pode te machucar mais." Quando entrei na sala de audiências, porém, algo inesperado aconteceu. Ao ver Jonas sentado ao lado de seus advogados, não senti o terror que antecipava. Em vez disso, experimentei uma estranha clareza. O homem à minha frente parecia menor, menos ameaçador, quase patético em seu terno caro e algemas disfarçadas sob a mesa. Durante todo o meu depoimento, mantive a voz firme e o olhar direto, narrando cada incidente com precisão clínica. Quando o advogado de defesa tentou me desestabilizar, insinuando que eu havia provocado as reações violentas ou exagerado os incidentes para obter vantagens no divórcio, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. "Se o senhor está sugerindo que existe alguma provocação que justifique jogar sopa fervente no rosto de alguém, especialmente na frente de crianças, então temos visões muito diferentes sobre relacionamentos humanos", declarei, observando os jurados trocarem olhares significativos. O momento mais poderoso, porém, veio quando Lucas pediu para testemunhar. A princípio, me opus veementemente. Queria protegê-lo da exposição e do trauma adicional. Mas meu filho, com uma maturidade que continuava a me surpreender, insistiu. "Preciso fazer isso, mãe. Não só por nós, mas por outras crianças que vivem o que vivemos." No tribunal, Lucas descreveu com uma clareza devastadora o ambiente de medo constante em que crescera. Falou sobre as noites em que colocava música nos fones de ouvido para não ouvir os gritos do pai e meu choro. Relatou como aprendeu a ler o clima da casa assim que pisava na porta, para saber se era um dia seguro ou se precisava proteger a irmã mais nova. Quando filmei meu pai jogando sopa na minha mãe, não foi a primeira vez que pensei em registrar o que acontecia, declarou ele, a voz ligeiramente trêmula, mas determinada. Eu já tinha tentado antes, mas sempre apagava as gravações, com medo do que aconteceria se ele descobrisse.
Naquele dia de Natal, algo mudou em mim. Percebi que se não fizesse nada, Isabela cresceria achando que aquilo era normal, que eu cresceria pensando que homens tratam mulheres assim, e não queria me tornar como meu pai. Não houve uma pessoa naquela sala que permaneceu impassível diante do depoimento do meu filho. Vi jurados discretamente enxugando lágrimas. O próprio juiz, conhecido por sua postura estritamente profissional, parecia visivelmente afetado. O veredito veio após 5 dias de deliberação, culpado em todas as acusações. A sentença, 16 anos de prisão sem direito à liberdade condicional antes de cumprir 2/3 da pena, foi recebida com aplausos contidos na sala. Edith foi julgada separadamente 2 meses depois, recebendo uma pena de 8 anos por cumplicidade, que, considerando sua idade avançada, provavelmente significava que passaria o resto da vida na prisão. Quando deixamos o tribunal após o anúncio da sentença de Jonas, uma multidão de mulheres nos aguardava na escadaria. Eram participantes do grupo Sem Sopa Quente, jornalistas, ativistas e simplesmente pessoas tocadas pela nossa história. Elas formaram um corredor, aplaudindo enquanto passávamos. Algumas erguiam cartazes com frases como "A sopa esfriou, Jonas" e "Justiça quente para abusadores". Lucas e Isabela caminhavam ao meu lado, de mãos dadas comigo, os 3 encarando juntos aquele momento de encerramento e recomeço. "E agora o que acontece?", perguntou Isabela enquanto nos afastávamos do tribunal, sua voz pequena quase perdida no burburinho ao redor. "Agora", respondi, apertando suavemente sua mão, "vivemos sem medo, e foi exatamente o que fizemos nos meses e anos que se seguiram. Não foi uma jornada sem obstáculos. O trauma não desaparece com um veredito judicial, por mais satisfatório que seja. Continuamos com a terapia, individual e familiar. Houve pesadelos, crises de ansiedade, momentos em que o passado parecia nos alcançar novamente. Mas também houve alegrias simples, que antes nos eram negadas. Comemoramos aniversários sem tensão. Assistimos filmes abraçados no sofá, rindo abertamente sem medo de fazer barulho demais. Cozinhamos juntos, inclusive sopas, transformando o símbolo do nosso trauma em algo novo e positivo. O grupo Sem Sopa Quente cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. De uma pequena iniciativa local, expandimos para 5 núcleos em diferentes bairros de Niterói e cidades vizinhas. Obtivemos apoio institucional, incluindo um espaço permanente cedido pela prefeitura para nossos encontros e atendimentos. No hospital, fui promovida a coordenadora de enfermagem, posição que me permitiu implementar um protocolo específico para a identificação e acolhimento de possíveis vítimas de violência doméstica. Patrícia voltou definitivamente para o Rio, abrindo um escritório especializado em direito das mulheres. Regina continuou seu trabalho incansável na Delegacia da Mulher, usando nosso caso como exemplo em treinamentos policiais. Numa manhã de domingo, aproximadamente 1 ano após o julgamento, recebi um telefonema inesperado. Era Carlos, pedindo permissão para visitar as crianças. A princípio, hesitei. Qualquer conexão com a família Fontana ainda acionava alarmes instintivos em mim, mas após consultar Lucas e Isabela, que expressaram curiosidade sobre o tio que ajudou a salvar nossas vidas, concordei com um encontro em local público. Nos encontramos em um parque próximo ao nosso apartamento. Carlos trouxe pequenos presentes para as crianças. Nada ostensivo, apenas livros que pensou que pudessem gostar. A interação foi inicialmente desconfortável, mas gradualmente relaxou conforme a tarde avançava. "Você construiu uma vida linda", comentou ele, enquanto observávamos Lucas ensinando Isabela a andar de skate em uma área plana do parque. "Eles parecem livres." A observação capturou perfeitamente o que eu mais prezava na nossa nova realidade. Não era apenas a ausência de medo, mas a presença de uma liberdade que permitia a todos nós simplesmente existir, crescer, cometer erros, tentar novamente, sem o peso constante da ameaça. "Foi uma jornada difícil", respondi, sentindo o sol morno de outono no rosto. "Mas valeu cada passo." Na volta para casa, Isabela fez a pergunta que talvez todos estivéssemos considerando silenciosamente. "O tio Carlos pode nos visitar de novo?"
Olhei para meus filhos, Lucas já quase da minha altura, Isabela perdendo os últimos traços da infância, e percebi que talvez esta fosse outra forma de cura. Não apagar o passado ou fingir que a família Fontana nunca existiu, mas ressignificar aquelas conexões, separar os indivíduos das ações, permitir que Carlos, que havia demonstrado coragem ao romper com o ciclo familiar de violência, tivesse uma chance de ser uma presença positiva nas vidas dos sobrinhos. Se vocês quiserem, sim, respondi, sentindo que estávamos virando mais uma página na nossa história. Naquela noite, enquanto preparava uma sopa caseira, sim, ironicamente, sopa havia se tornado um símbolo de superação na nossa família. Refleti sobre a jornada que me trouxe até ali, da mulher silenciada que aceitava abusos como parte normal da vida, a sobrevivente que não apenas reconstruiu sua própria existência, mas estendeu a mão para ajudar outras a fazerem o mesmo. A sopa borbulhava suavemente no fogão, liberando aromas de ervas e especiarias que enchiam nossa pequena cozinha. Lucas apareceu atraído pelo cheiro e começou a arrumar a mesa sem que eu precisasse pedir. Isabela logo se juntou a nós, trazendo os guardanapos dobrados em formatos elaborados que havia aprendido em um vídeo do YouTube. "Mãe", chamou ela, colocando cuidadosamente os guardanapos ao lado dos pratos. "A professora pediu para escrevermos sobre nosso herói favorito na aula de português. Posso escrever sobre você?" A pergunta simples trouxe lágrimas aos meus olhos. Não me considerava heroína, apenas uma mulher que fez o que precisava ser feito para sobreviver e proteger seus filhos. Mas talvez seja exatamente isso que os verdadeiros heróis fazem. "Claro que pode, meu amor", respondi, puxando-a para um abraço. "Mas lembre-se, a história ainda está sendo escrita. E agora, somos nós três que seguramos a caneta. Nunca imaginei que aquela ceia de Natal, que deveria ser um momento de união familiar, se tornaria o ponto de virada na minha vida. A sopa quente que Jonas jogou no meu rosto naquela noite deixou marcas que foram muito além das queimaduras temporárias na minha pele, mas também acendeu em mim uma força que eu não sabia possuir, uma força que me permitiu transformar aquele ato de violência em um caminho para a libertação. Minha história, que compartilhei com vocês neste vídeo, não é apenas sobre uma mulher que sofreu violência doméstica. É sobre como pequenas humilhações cotidianas podem evoluir para agressões físicas quando normalizamos o desrespeito. É sobre como famílias inteiras podem se tornar cúmplices do abuso quando escolhem o silêncio conveniente em vez da verdade desconfortável. E, principalmente, é sobre como podemos reescrever nosso destino quando encontramos coragem para dar o primeiro passo. Durante 15 anos, aceitei migalhas de dignidade, convencida de que não merecia mais, de que precisava manter as aparências por amor aos meus filhos. O que não percebia era que, ao tolerar aquele tratamento, estava ensinando Lucas e Isabela lições perigosas sobre relacionamentos. Meu filho aprendendo que homens têm o direito de controlar e punir. Minha filha absorvendo a mensagem de que mulheres devem suportar abusos em nome da estabilidade familiar. Foi preciso um ato de violência extrema, testemunhado pelas crianças, para que eu despertasse da ilusão que havia construído ao meu redor. Mas uma vez desperta, cada passo do plano que desenvolvi com a ajuda da minha rede de apoio me fortaleceu um pouco mais. Cada pequena vitória, abrir uma conta bancária própria, documentar os abusos, preparar nossa fuga, me devolveu pedacinhos da minha identidade que havia perdido ao longo dos anos. O confronto no restaurante, durante o aniversário de Edith, foi apenas o começo de uma batalha maior. Jonas e sua mãe não desistiriam facilmente do controle que exerciam sobre nós. As ameaças, a vigilância e, finalmente, o plano para me eliminar permanentemente mostraram até onde estavam dispostos a ir para manter seu poder, mas também revelaram sua fraqueza fundamental. Sem medo e submissão, seu sistema de controle desmoronava. A justiça que finalmente alcançamos nos tribunais foi importante, sim. Ver Jonas e Edith enfrentando as consequências legais de seus atos trouxe uma sensação de encerramento que precisávamos para seguir adiante. Mas a verdadeira justiça, a mais profunda e significativa, foi a que conquistamos em nossa vida cotidiana.
a liberdade de rir sem medo, de cozinhar sem ansiedade, de existir plenamente como seres humanos dignos de respeito e paz. E talvez o mais importante, a transformação que vi em meus filhos. Lucas, que aprendeu que verdadeira força está na coragem de fazer o certo, não no poder de intimidar os outros. Isabela, descobrindo que seu valor não depende da aprovação de figuras autoritárias, que sua voz merece ser ouvida. Ambos crescendo com a compreensão de que relacionamentos saudáveis são construídos sobre respeito mútuo, nunca sobre medo ou controle. O projeto Sem Sopa Quente nasceu da minha experiência pessoal, mas rapidamente se tornou algo muito maior. Cada mulher que encontrou coragem para romper seu próprio ciclo de abuso, após ouvir minha história, me mostrou que nenhum sofrimento é completamente em vão quando transformado em força para ajudar outros. Cada mensagem de agradecimento, cada lágrima compartilhada nos nossos encontros, cada pequena vitória celebrada coletivamente, reforçou que estávamos no caminho certo. Hoje, quando olho para trás, para aquela noite de Natal que parecia o fim do mundo, vejo na verdade o início da minha verdadeira vida. A mulher que serviu aquela sopa, tremendo de medo da reação do marido, não existe mais. Em seu lugar, existe alguém que aprendeu que merecer respeito não é privilégio, é direito fundamental. Alguém que descobriu que a verdadeira família é construída com amor genuíno, não com manipulação e medo. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com qualquer parte da minha história, quero que saiba, você não está sozinha. O isolamento é a ferramenta mais poderosa de qualquer abusador. Ele faz você acreditar que sua situação é única, que ninguém entenderia, que não existe saída. Mas existe, sempre existe. Seu primeiro passo pode não ser tão dramático quanto o meu, pode ser apenas admitir para si mesma que o que você vive não é normal, não é amor, não é sua culpa. Pode ser contar para uma amiga, procurar informações sobre seus direitos, guardar um pouco de dinheiro em uma conta secreta. Pequenos atos de resistência, que somados constroem o caminho para a liberdade. E se você conhece alguém que pode estar vivendo situação semelhante, seja a Tainá, a Regina, a Patrícia ou a Solange dessa história, ofereça um ouvido atento sem julgamentos. Respeite o tempo e as escolhas dessa pessoa, mesmo quando parecerem contraditórias. Esteja presente, não apenas com conselhos, mas com apoio concreto quando o momento de agir chegar. Deu muito trabalho preparar este vídeo, reviver cada momento doloroso e transformador dessa jornada. Mas se minha história puder acender uma faísca de esperança em uma única pessoa que assiste, todo o esforço terá valido a pena. Foi por isso que decidi compartilhar os detalhes mais íntimos da minha experiência com vocês. Porque histórias têm poder. Têm o poder de nos mostrar possibilidades que não conseguimos enxergar sozinhos. E agora, peço algo de vocês. Se essa história tocou seu coração, se trouxe alguma reflexão ou inspiração, por favor, se inscrevam no canal Vingança do Dia. Cada inscrição nos permite alcançar mais pessoas que precisam ouvir que existe vida após o abuso, que merecem mais do que relações baseadas no medo. Deixem também seus comentários abaixo. O que você faria no meu lugar? Conhece histórias semelhantes com desfechos diferentes? Sua experiência importa. Sua voz merece ser ouvida. Esses comentários não são apenas números para nós. São conexões reais. São mãos estendidas formando uma rede de apoio que transcende barreiras geográficas. O like no vídeo ajuda nosso conteúdo a chegar a mais pessoas que talvez estejam passando pelo que passei. Um simples clique pode fazer a diferença entre alguém continuar sofrendo em silêncio ou encontrar a inspiração para mudar sua realidade. E se puderem, contribuam através do Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção desses vídeos. Trabalhamos diariamente para trazer histórias reais, histórias que precisam ser contadas. Com sua ajuda, podemos produzir mais conteúdo, alcançar mais pessoas, fortalecer essa comunidade que estamos construindo juntos. Hoje minha vida é diferente em todos os aspectos possíveis daquela que eu tinha quando Jonas jogou a sopa quente no meu rosto. Não apenas pelas circunstâncias externas, um novo lar, um trabalho valorizado,
filhos felizes, mas principalmente pela pessoa que me tornei. Alguém que sabe seu valor, que reconhece sinais de alerta, que não negocia mais sua dignidade. A verdadeira vingança, como descobri ao longo dessa jornada, não foi expor Jonas e Edith publicamente. Não foi vê-los condenados pela justiça. A verdadeira vingança foi recuperar minha vida, reconstruir minha autoestima, criar um ambiente saudável para meus filhos. É acordar todas as manhãs, sem aquela sensação opressiva de medo no peito. É servir uma sopa à mesa e ver apenas um alimento reconfortante, não um gatilho traumático. Então, se você está começando sua própria jornada de libertação, lembre-se, a melhor vingança não é causar dor a quem te feriu. É provar para si mesma todos os dias que você merece uma vida plena, respeitosa e feliz. E essa é uma vingança que ninguém jamais poderá tirar de você. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por fazerem parte dessa comunidade. Juntos, podemos transformar histórias de dor em manifestos de esperança. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário e, se possível, contribuir com o Valeu Demais para mantermos esse trabalho vivo e alcançarmos cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo do canal, Vingança do Dia. Uma história diferente, mas com a mesma mensagem poderosa. Sempre existe um caminho para além do abuso. Sempre existe a possibilidade de reescrever seu próprio destino.